Olá, está no ar mais um Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto minorias sociais. O fato que vamos relembrar neste episódio é: governo homologa as terras indígenas Aldeia Velha, na Bahia, e Cacique Fontoura, no Mato Grosso. Em abril de 2024, o governo federal homologou as terras indígenas Aldeia Velha, na Bahia, e Cacique Fontoura, no Mato Grosso, durante a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, em Brasília. Ato presidencial que reconheceu oficialmente a posse permanente e o usufruto exclusivo desses territórios por seus povos originários. A decisão foi assinada em 18 de abril, véspera do Dia dos Povos Indígenas, e foi apresentada como um passo concreto de retomada da política de demarcações após a reativação do colegiado participativo do CNPI, o Conselho Nacional de Política Indigenista, que tinha sido extinto em 2019 e agora foi recriado para acompanhar e deliberar sobre políticas para 305 povos no país. Segundo o anúncio oficial, os dois territórios somam mais de 34 mil hectares e correspondem a áreas de ocupação tradicional dos povos Pataxó, no caso de Aldeia Velha, e Carajá, no caso de Cacique Fontoura, consolidando proteção territorial e segurança jurídica para as comunidades. A homologação é uma das etapas finais do processo demarcatório previsto no Decreto 1775 de 1996, que organiza o rito administrativo desde os estudos de identificação até o registro em cartório e na Secretaria de Patrimônio da União, passando por análise do Ministério da Justiça, demarcação física e, ao fim, o decreto presidencial que confirma os limites demarcados. A Constituição de 1988 reconhece o direito originário dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam e define que elas são bens da União, com posse permanente e usufruto exclusivo do solo, rios e lagos pelas comunidades, cabendo ao Estado proteger e fazer que esses direitos sejam respeitados em todas as fases do procedimento. A homologação conclui, assim, a fase executiva de demarcação e abre a etapa de registro oficial, que dá plena eficácia à proteção possessória e facilita políticas públicas de saúde, educação, proteção ambiental e segurança alimentar nos territórios. No caso de 18 de abril, a assinatura ocorreu em ambiente de diálogo federativo dentro do CNPI, que reúne representantes indígenas e órgãos de governo para construir e monitorar políticas, e foi acompanhada por autoridades como a ministra dos Povos Indígenas e a presidenta da FUNAI, evidenciando a decisão como política de Estado e não como um ato isolado. O governo informou na mesma ocasião que outros processos próximos de conclusão demandariam ajustes com entes federativos e ocupações não indígenas, o que explica a estratégia de avançar primeiro onde a segurança jurídica já estava plenamente atendida. Essa prudência é coerente com o rito legal, que prevê contestações, diligências e decisões fundamentadas em cada fase para mitigar conflitos e assegurar o cumprimento do texto constitucional. A demarcação e homologação de terras indígenas tem valor que vai além do registro cartorial, porque organizam o território para a reprodução física e cultural dos povos, garantindo base para línguas, rituais, sistemas de manejo, economia de subsistência e governança comunitária, aspectos protegidos pela Constituição como patrimônio diferenciado da nação.
Delimitando e registrando as áreas, o Estado reduz pressões externas como grilagem, exploração ilegal de madeira, garimpo e conflitos fundiários, e cria um ambiente mais seguro para que as comunidades exerçam o usufruto exclusivo dos recursos de acordo com seus modos de vida. Na prática, isso se traduz em menor vulnerabilidade a invasões e maior previsibilidade para políticas de proteção territorial e de serviços públicos adequados às especificidades culturais e ambientais de cada povo. Os impactos positivos vão além das fronteiras locais e se conectam a compromissos socioambientais mais amplos. Quando um território indígena é reconhecido e protegido, ele tende a preservar melhor suas florestas, o que ajuda a conter o desmatamento, a manter o equilíbrio do clima, a garantir a qualidade da água e a proteger a biodiversidade, benefícios que chegam também às cidades. A homologação de Aldeia Velha e Cacique Fontoura em abril reforçou a mensagem de prioridade e continuidade das demarcações também no calendário simbólico do mês dos povos indígenas, alinhando decisão administrativa com o processo participativo do CNPI recém-reinstalado. A comunicação oficial destacou que o ciclo 2023-2024 acumulava avanços e que os demais casos dependeriam de soluções locais e federativas, mas sem abandonar a rota constitucional de concluir os processos com segurança jurídica. A combinação de celeridade onde há maturidade processual e de negociação onde há pendências é, do ponto de vista didático, a forma de transformar direitos em realidade concreta sem agravar conflitos. No balanço do ano, registros institucionais da FUNAI mostraram que 2024 encerrou com 5 homologações e 11 declarações de limites. As 2 homologações de abril foram seguidas por novas assinaturas em dezembro, o que demonstra que a política não se limitou a um único ato, mas a uma sequência de entregas ao longo do período. Esse andamento reforça o compromisso de Estado com a regularização fundiária indígena, que depende de rotinas administrativas, orçamento, perícia técnica e pactuação constante entre União, Estados e municípios, para que a proteção funcione no território. Homologar Aldeia Velha e Cacique Fontoura em abril de 2024 não foi apenas reconhecer 2 mapas, foi reafirmar um caminho. O caminho dos direitos constitucionais, do rito legal completo e da gestão participativa orientada à proteção de povos e culturas que compõem a diversidade do Brasil. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!